E vem entender porque a franquia Uma Noite de Crime acabou tendo uma queda gigantesca. E em 2013, chegava nos cinemas um filme que ele tinha um orçamento baixíssimo, chamado Uma Noite de Crime. Um filme que tinha um conceito simples, mas ele era brutal e ao mesmo tempo provocativo. E se a gente ficasse 12 horas sem nenhuma lei valendo? É um conceito muito interessante. Esse filme acabou chamando muita atenção e ganhando uma franquia. Afinal, a sua ideia era muito interessante. Um thriller violento que usava uma crítica social para falar de assuntos tão importantes. A pergunta é, por que essa franquia se perdeu? E no vídeo de hoje eu vou falar qual foi o auge, a queda da franquia de Uma Noite de Crime. E começamos o auge com o primeiro filme que, como eu já mencionei, lançou em 2013. Filme esse que custou apenas 3 milhões de dólares e que arrecadou mais de 89 milhões de dólares. E óbvio, isso é tudo que Hollywood quer. Filmes de terror de baixo orçamento que eles sabem que vai dar um lucro tão grande que vai virar uma franquia, que vai ter um custo barato, mas que vão dar muitos lucros. Mas o filme não fez sucesso só por causa disso. A ideia era muito interessante e mais do que isso, a execução era muito boa. Protagonizado pelo excelente ator Ethan Hawke, o primeiro filme se passava inteiro dentro de uma casa. E ele realmente passava essa ideia de, e se o mundo parasse por 12 horas, nessas 12 horas você pudesse fazer o que você quisesse. Nenhuma lei vai funcionar, nada que você fizer vai ser incriminado. Esse conceito é muito interessante, porque afinal, existe até estudos que falam por que as pessoas agem de forma tão coerente, seguem as leis da sociedade. Porque isso é algo pré-estabelecido antes da gente nascer. A gente sabe que roubar é ruim, a gente sabe que matar é ruim, a gente sabe esses conceitos. Mas e se a gente desde criança soubesse que esses valores não existem? Provavelmente isso ia acontecer muitas vezes. Então, para poder viver numa sociedade, a gente tem que seguir essas regras. Mas é só você seguir os filmes que passam a ideia de um mundo pós-apocalíptico. Quando você passa esse conceito, qual que é a principal discussão que esses filmes passam? Que o pior inimigo não é o alien, o zumbi, o pior inimigo que você pode ter é o humano. Porque o humano sem lei, ele é muito perigoso. Ele vai fazer de tudo que ele nunca poderia fazer, mas que a sua natureza humana naquela situação deixa ele fazer. O filme pega esse conceito e usa para poder fazer uma crítica social muito interessante, que seria realmente 12 horas onde as pessoas podem fazer o que ela quiser. E a partir daí surgiu a primeira Uma Noite de Crime, que era um filme muito mais contido, mas muito interessante. Afinal, o filme se passa inteiro numa casa, mas com um roteiro afiado e com uma discussão muito bem trabalhada e com uma violência que também chamava atenção, ele conseguiu chamar o público e se tornar um filme que até hoje é recomendado. Até hoje ele é mencionado. E funciona muito bem como um thriller de suspense, como eu falei, porque você fica em dúvida de quem são aquelas pessoas, de onde elas vêm e por que elas estão fazendo aquilo. Misturando tudo isso, eles entregam um ótimo thriller e um extremo sucesso de bilheteria. E é óbvio, com um extremo sucesso de bilheteria, a Universal, como qualquer outro estúdio, iria tentar fazer uma franquia. E o segundo filme, ele vem com uma ideia de expandir o universo. O segundo filme chama Uma Noite de Crime Anarquia. E nesse filme, diferente do primeiro, que se passa dentro de uma casa, ele vai se passar dentro de uma cidade, com o mesmo conceito. 12 horas você pode fazer o que quiser. Já que dentro da casa você fica muito limitado nas pessoas que estão lá, na cidade você consegue expandir as discussões e as críticas sociais que você faz. Afinal, você pode trabalhar conceitos como política, desigualdade social e racismo, que estão presentes dentro de anarquia e que são muito bem trabalhados. Afinal, você consegue perceber a desigualdade social de pessoas que não têm dinheiro para fazer nada, de pessoas que não têm condições de comprar uma coisa, mas agora ele pode. Afinal, já que você não tem nenhuma lei, o que te impede de invadir um mercado e roubar todas as mercadorias que estão lá, ir num banco e roubar dinheiro? A desigualdade social mostra isso. Ela mostra isso como as pessoas vão fazer o máximo para poder lucrar naquela situação, no sentido de não ter condições e ali ele ganha uma possibilidade. O mesmo vale para o racismo. Muitas pessoas são racistas, muitas pessoas são machistas, muitas pessoas têm o seu pior lado, mas que não mostram na sociedade, porque você sabe que vai ser julgado. Mas e se você não for julgado? O filme também mostra isso. Pessoas que têm essa condição de que ser racistas, ser racistas, acabar agredindo outras pessoas simplesmente pelo fato dele ter uma cor diferente.
Ele também mostra o pior lado do ser humano nessas horas. E também vale outro argumento que eles usam muito nesse segundo filme, que é a política. Como os políticos acabam se beneficiando com isso, tanto com lucro, como acalmando a população, dando o que eles acham que eles querem, mostrando todos os lados. A crítica social no segundo filme fica muito forte e ela funciona muito bem porque ela mostra o que o primeiro filme não tinha condições de mostrar, já que ele se passa dentro de uma casa. O grande lance é, se por esse lado o segundo filme ele melhora na crítica social, por outro ele perde um pouco do impacto e da força na parte do seu roteiro. A parte da violência já fica muito mais desinteressante. A parte também de como alguns assuntos são desenvolvidos não são tão bem feitos. O segundo filme ainda não é um filme ruim da franquia, mas já viu uma queda de qualidade. Depois disso vem o terceiro filme. O terceiro filme chama Uma Noite de Crime, o Ano da Eleição. Filme esse que tinha um potencial gigantesco, porque ele iria falar sobre política. Então imagina, se o primeiro filme já conseguiu tirar o máximo dentro de uma casa, e o segundo foi para a sociedade, mostrando como a sociedade trabalhou dentro daquela situação, imagina a política. Quantos lados você não pode mostrar? Você não pode mostrar o lado da política em relação a como eles vão querer ganhar votos com aquilo. Afinal, Uma Noite de Crime pode parecer bárbara para algumas pessoas, para outras é uma noite de diversão. Tanto que eles trabalham isso. Pessoas fazem o máximo que eles podem numa noite de crime. O ano da eleição poderia ser muito interessante para você trabalhar como os políticos vão querer tirar o máximo do público, como os políticos não se preocupam com o povo, como o político faz apenas o que é bom para eles. Infelizmente, o terceiro filme já é uma grande queda da franquia para mim, porque ele tem um grande potencial trabalhando eleição, trabalhando críticas aos governos e trabalhando lados políticos de forma diferente, mostrando como todos estão errados. Mas não, o filme ele continua tentando ir para essa parte do thriller violento. E ele continua sendo o calcanhar de Aquiles desse terceiro filme. Porque ele continua, como no segundo já tinha caído bastante a qualidade no thriller violento, aqui se repete. A parte violenta não funciona muito bem, a parte realmente do terror, de você estar na rua, não é bem feito, o filme não é tão bem dirigido, e a crítica social ficou bem mais forte, porque diferente do primeiro e do segundo filme, você vê que eles tinham um potencial, mas já não conseguem desenvolver. Diferente do que vem pela frente, esse é o filme mais fraco até agora dos três. Ele é um filme que ele tem potencial, que infelizmente fica deixado de lado. Mas aqui, o primeiro filme é o auge, aqui já é aquele médio de tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Agora a gente vai chegar no declínio total da franquia. Isso começou em 2018, quando lançou o filme A Primeira Noite de Crime. Mais uma vez o conceito era muito interessante. Vamos mostrar como foi a primeira noite de crime, como tudo começou, como foi a visão das pessoas quando descobriram que aquilo iria existir. Bom, o conceito é interessante. Vamos ver a origem. Vamos ver as pessoas quando elas estavam inexperientes nesse universo. Afinal, no primeiro e no segundo filme, já que já existia uma noite de crime há algum tempo, você entende que aquela barbárie que existe, ela é algo que já virou comum. É como se você fosse saber que a violência vai existir e a sociedade trabalhar como algo normal. Aqui não. O problema desse filme é que, de novo, a parte violenta não funciona, porque você não tem bons atores que entregam no papel, você não tem um bom roteiro que entrega na parte de construir e desenvolver personagens e nenhuma boa direção que trabalha bem o terror. Mas tudo isso poderia ser relevado se Uma Noite de Crime, a primeira noite de crime, trabalhasse um elemento de uma forma interessante. A crítica social. Mas isso não acontece aqui, porque a crítica social ela só é uma repetição da fórmula desde o primeiro filme. Quando você vê esse filme e você vê as críticas sendo repetidas e não sendo bem trabalhadas, não evoluindo o discurso, parecia muito que a franquia tinha estagnado e mais do que isso, tinha virado uma fórmula repetitiva dela mesma. Então em 2018, ela entrega um filme muito ruim. Se o primeiro é um filme ótimo, se o segundo e o terceiro são filmes que são questionáveis, esse definitivamente era ruim. Onde ele era ruim na parte como um thriller, na parte como crítica social e pior do que isso, liga um alerta, mostrando que a franquia já estava esgotada, que parecia que não dava para tirar mais nada de lá. É um filme que nem os fãs gostam. E depois, em 2021, saiu o último filme, chamado Uma Noite de Crime à Fronteira. Mais uma vez, uma ideia interessante que é muito mal executada. Afinal, agora o filme se passa no México. Olha que ideia interessante. A gente já tirou o máximo que poderia tirar de Uma Noite de Crime nos Estados Unidos. Vamos para o México. Afinal, você muda a cultura, você muda a religião e você muda todos os conceitos que existem naquele lugar. Ou seja, esse poderia ser o frescor que a franquia precisava. Afinal, você pode repetir conceitos e críticas sociais presentes nos outros filmes, mas já que é num outro lugar do mundo, você pode trabalhar ela de uma maneira diferente, interessante, mostrando outros lados.
Não é isso que acontece. Ele praticamente repete todos os problemas que o filme A Primeira Noite de Crime tem. Porque os atores não são bons, o roteiro não é bom, e ainda por cima o thriller violento não funciona, e você tem um fator pior. A crítica social é rasa e limitada. Sem contar que esse é o pior filme da franquia em relação à estética. Mais um filme que trabalha o México com filtro amarelo como se fosse isso México. Usando os piores clichês e os piores estereótipos que você pode imaginar usando o México. E o filme foi tão mal de bilheteria, e ele foi tão mal de como a franquia foi criticada, que tinha até novos projetos que foram engavetados. E esse foi o declínio de um filme muito bom para dois filmes medianos, para dois filmes terríveis. Para não deixar passar, vale destacar. Eles ainda insistiram mais um pouco e lançaram uma série de TV, que já que era uma repetição da fórmula com muito menos orçamento e que não funcionou para TV, ela foi rapidamente cancelada. Mas aí entra aquele fator. O que foi que deu errado para a franquia Uma Noite de Crime ter essa queda tão grande a ponto de hoje em dia ser uma franquia que é praticamente esquecida por Hollywood e não tem nem novos projetos acontecendo? Para mim, existem 3 fatores fundamentais para essa franquia ter acontecido. O primeiro fator seria a repetição da fórmula. Porque quando você pensa numa Noite de Crime, você vê que ele é a mesma fórmula em todo o filme. Você vai apresentar novos personagens e vai, a partir daí, tentar colocar eles em situações absurdas e aí vai tentar desenvolver essa ideia. Essa ideia não é ruim. O problema é como você vai desenvolver essa ideia. Para mim, a partir do primeiro filme, já consegue perceber que os personagens não são bem explorados, eles não são tão interessantes e tão cativantes. E é o que eu sempre falo, se os personagens não são tão bem desenvolvidos, por que eu vou torcer ou me importar com eles? Uma Noite de Crime não consegue deixar eles interessantes a ponto de eu querer saber mais sobre eles. Isso acaba fazendo com que a franquia como um todo acabe perdendo o impacto ou o interesse do público. Você não tem um ponto principal de conversão que você vai querer se interessar. E sem contar a mesma história em todo o filme. Ela é repetida de várias vezes. É a mesma história sem trazer nada de novo. Isso acaba gerando um desgaste e um cansaço do público. O segundo fator para mim seria temáticas rasas. Afinal, Uma Noite de Crime tem muita crítica social interessante. Eu digo mais, se você pegar a maioria da crítica social, ela funciona perfeitamente hoje em dia. Você consegue pegar aqueles filmes, pegar as ideias apresentadas, colocar no cenário de hoje em dia e você vai ver que ele é atual. Mas é diferente você apresentar uma ideia do que você desenvolver uma ideia. E é aí que entra o problema de Uma Noite de Crime. Em questão de ideia, eles têm ideias muito boas. Como eu já falei, você consegue apresentar a parte política, a parte de desigualdade social, a parte de racismo. Mas a diferença é como você vai desenvolver essa ideia. E esse que é um problema. São temáticas interessantes, que têm bom potencial de desenvolver. Mas eles desenvolvem bem? Eu acredito que não. Já que eles não desenvolvem bem essas ideias, o que acaba acontecendo? São boas ideias, bons conceitos jogados ao ar. Então você tem boas ideias que nunca são bem trabalhadas, nunca são bem desenvolvidas, fica no mais raso possível, não se aprofunda como deveria ser. Isso também gera um desgaste da franquia, porque no fim das contas, se você não tem personagens interessantes e suas críticas sociais não são marcantes a ponto de gerar uma discussão fora do cinema, o que vai acabar acontecendo? Vão virar filmes rasos e vazios. Esse acontece quando a crítica não é bem trabalhada e desenvolvida. O último ponto seria a falta de evolução da franquia para mim. Você percebe que todas acabam não trazendo nada de novo. Parece que você está seguindo o mesmo ritmo e a mesma fórmula em todo o tempo. É o que eu falei desde o primeiro filme. Todos têm um conceito inicial. A proposta do filme é boa. Uma Noite de Crime por 12 Dias no primeiro filme é interessante. Você trabalhar essa cidade em volta com as pessoas é mais interessante, expandindo o mundo. Se trabalhar política é muito interessante. Se trabalhar a primeira Noite de Crime também é bom para mostrar como foi a reação do público. E trabalhar outros países. Tudo isso é legal. Mas como a franquia vai evoluir a partir daí? Como ela vai evoluir essas ideias? E ela não evolui. Então por isso que eu falo que a evolução também é muito ruim. A evolução acaba fazendo com que a falta de evolução faz com que a franquia se desgaste muito. Ela parece que é só uma repetição de fórmula. Se a pessoa pular um filme ou outro, não vai fazer diferença. Então esse é o outro problema. No fim das contas, cada um desses 3 pontos que eu mencionei são os calcanhares de Aquiles da franquia. E elas acabam gerando sempre convergindo no mesmo ponto. Desgaste. A falta de personagem, a falta de temáticas bem desenvolvidas e a falta de uma evolução faz com que a franquia fique tão desgastada
que ela acabe morrendo. E aí a gente termina o vídeo falando, ainda há esperança para a franquia Uma Noite de Crime? Para mim não. E não existe esperança porque eles vão tentar fazer mais filme. Volta e meia vão voltar com sequências, eu tenho certeza. Mas eu não acho que elas vão ser boas. Depois de 5 filmes e uma série de TV, você praticamente ter quase nada de bom sem ser o primeiro filme, é muito difícil você imaginar que eles conseguem tirar mais alguma coisa daí. Eu tenho certeza que se Uma Noite de Crime voltar, ela vai voltar pensando muito menos na crítica social, que devia ser o ponto principal, e muito mais na violência da noite. Assim como a franquia foi caindo, cada vez menos a crítica social ia sendo apresentada e mais a violência da noite e a maluquice que existia era apresentada. Então por isso que eu falo, Uma Noite de Crime pra mim não tem esperança. É uma franquia que ela tem um ótimo conceito, que com um ótimo roteirista, ou só com o primeiro filme, seria um filme que seria sempre mencionado, com uma franquia tão frágil. De novo, vou repetir a palavra, desgastou. E hoje em dia vira uma franquia que não vale mais a pena ser investida. Eu não investiria em Uma Noite do Crime, porque eu acho que não tem mais o que tirar daí, pela forma como eles desgastaram e mancharam a imagem interessante que o primeiro filme tinha deixado. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Uma Noite de Crime? O que você acha da franquia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.